Ok. Gente, mais uma vez, bom dia. Tá bom? Tendo em vista que alguns entraram depois. George entrou por aqui. Como eu comentei anteriormente, a gente vai iniciar a nossa aula com a correção da atividade página 312 e 313. Tá bom? Lembrando que na 312 ela vai iniciar no 7º quesito. Tá bom? Então, eu vou realizando as perguntas e gostaria que vocês fossem socializando as respostas que vocês colocaram, né? As respostas que vocês, tendo em vista que alguns enviaram essa atividade lá no formulário. Que, lembrando, essa atividade já tem bastante dia que eu passei ela, ok? Então, vamos lá. No aplicação desse conhecimento, no 7º quesito, ele diz o seguinte: observe a figura 3 no tema 1 e explique como a dinâmica das massas de ar e o relevo contribuem para a formação do clima semiárido no interior da região Nordeste. Quem respondeu essa daí, gostaria de socializar. Ô, professor, eu acho que é por causa que as montanhas dificultam a passagem de ar, eu acho. Exatamente, veja só. Se vocês voltar lá na página 303 e der uma olhada lá na figura que tem na figura 3, onde tem região Nordeste, perfil topográfico leste e oeste. Planalto da Borborema. Porque a chuva fica ali, a nuvem. Aí a gente pode passar por outro lado. Exatamente. Então, quando a gente falou sobre a região Nordeste, sobre o clima da região Nordeste, nós vimos que aqui na região Nordeste está presente, como o Joaquim falou, o famoso Planalto da Borborema, tá? Que em alguns locais ele chega a ter 700, 800, 900 metros de altitude. Então, de que forma que ele influencia na existência do clima semiárido aqui na nossa região? Como o Joaquim falou, as massas de ar elas se formam no oceano e, na medida que ela vai se deslocando no sentido do interior, ela encontra essa barreira natural, que é o quê? Que é o Planalto da Borborema. Então, esse Planalto da Borborema não permite com que essa massa de ar ela consiga passar. Então, para essa massa de ar passar, ela vai ter que ascender, ela vai ter que subir um pouco. Na medida que ela vai subindo, a gente sabe que na medida que aumenta a altitude, vai ficando cada vez mais frio. Então, na medida que ela vai atingindo áreas mais frias, o que é que vai ocorrendo? O vapor vai condensando e já vai ocorrendo as chuvas ali. Então, quando ela vem conseguir passar toda essa barreira natural, essa massa de ar ela já está o quê? Ela já está praticamente seca, tá bom? Então, a gente viu em nossos aulas anteriores que a existência do Planalto da Borborema na nossa região Nordeste é um dos, não é o único, é um dos fatores que faz com que... Sim, se não existisse esse Planalto da Borborema, o Nordeste ia ser mais frio? Joaquim, eu não consegui te ouvir bem. Se não existisse esse Planalto da Borborema, o Nordeste ia ser mais frio? Seria mais frio? Sim. Veja só, não, ele não seria mais frio porque o Planalto da Borborema ele não interfere na quantidade de radiação solar que a nossa região recebe. Mas, se não existisse o Planalto da Borborema, eu posso afirmar para você que na nossa região aqui, Toritama, Santa Cruz, na nossa região aqui, com certeza os índices pluviométricos, ou seja, a quantidade de chuva ocorrida na nossa região seria bem maior, tá bom? Tendo em vista que essa massa de ar formada lá no oceano, ela conseguiria passar, ela conseguiria chegar até a nossa região aí com bastante carga, né? Provocando aí chuva em nossa região, tá bom? Agora, com relação à temperatura, não, porque ele não vai interferir na quantidade de radiação solar que a nossa região recebe. Ok? Ok, então, comentado o 7º quesito, a gente agora vai para o 8º quesito, tá bom? O 8º quesito diz o seguinte: analisa a imagem abaixo, em seguida,
retome o conteúdo estudado e apresente 3 causas que levam famílias do Nordeste a migrar. Lembrando que migrar nada mais é do que se deslocar, né? Deslocamento populacional. Então, quando a gente falou sobre a região Nordeste, nós vimos que durante boa parte ali, principalmente na década de 60, 70, 80, o nordestino ele migrava, ou seja, ele se deslocava bastante para outras regiões. Então, a pergunta é que vocês citem 3 causas que levavam essas famílias a migrarem. Quem respondeu essa daí, eu gostaria de socializar a resposta. Essa lei do direito não, mas você é economia, né? Isso, a gente pode citar primeiro, né, a busca de melhores condições de vida. Claro. A gente pode citar o primeiro como a busca de melhores condições de vida. A gente pode citar também... Falta de emprego. Quem falou? Eu. Cauane, isso aqui, Cauane? Muita falta de emprego nos estudos e até a seca mesmo é uma falta de dinheiro. Isso, veja só, a gente pode citar, por exemplo, o desemprego, e vale destacar principalmente o desemprego no campo. Por que o desemprego no campo? Porque a gente sabe que uma das características do nosso campo, de nossas áreas rurais, é o quê? As terras elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Então você tem muita gente sem terra para produzir, para plantar o seu milho, a sua batata, para ter a sua subsistência. Então o desemprego do campo é um elemento também que contribui bastante. Veja só, a seca, eu não diria que a seca ela é o motivo. Porque, veja só, isso é um negócio bem curioso, é um troço bem curioso da gente comentar. Porque, veja só, tem regiões do mundo que é mais seca do que a nossa e consegue viver super bem. Então, o que é que eu digo para vocês? O que falta na nossa região, obviamente que a gente sabe que a escassez de água é um problema, mas se fossem adotadas políticas públicas voltadas para essa área do Nordeste, pode ter certeza que a nossa região seria outra. Professor, por exemplo, quais são essas políticas? Veja só. Primeiro, distribuição de terra. Então, imagina aí, se o homem do campo ele tem terra para criar um boi, criar uma vaca, criar um bode, criar uma ovelha, dificilmente ele vai sair dessa área, dessa região. Dificilmente. Professor, mas o Nordeste é muito seco. Veja, eu não diria que é muito seco. A gente sabe que existe escassez de água, certo? Mas isso não é um problema. A gente tem que se adaptar a essas condições climáticas. Por exemplo, se a gente sabe que na nossa região Nordeste existe a escassez de água, a gente vai plantar, por exemplo, um gênero agrícola que necessite de muita água? Não. A gente tem que plantar um gênero agrícola que consiga se adaptar à nossa região. Por exemplo, a gente vai criar um animal, vamos dizer aí seja o boi, seja o bode, seja a ovelha, porque a gente sabe que tem várias espécies que umas conseguem se adaptar a pouca água, outras já não conseguem, né? Outras são típicas de áreas úmidas e tal. Então, o que é que a gente vai trazer para a nossa região? A gente vai trazer, por exemplo, espécies de bovino, espécies de caprinos que consigam se adaptar na nossa região. A partir daí sim, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Mas, para que isso exista, primeiro o homem do campo ele tem que ter terra. E a gente sabe que ele não tem, porque a gente sabe que essas terras estão concentradas na mão de poucas pessoas. Alguém pode imaginar, professor, mas as pessoas que têm terra, elas compraram. Eu diria que não todas, a maioria sim. Mas a gente sabe que o processo, quando a gente analisa, e vocês ainda vão estudar bastante isso, quando a gente analisa o processo de distribuição de terra ao longo da nossa história brasileira, a gente vai ver que nem todo mundo comprou terra. A gente vai ver que, por exemplo, quando a gente estuda lá sobre as capitanias hereditárias, vocês vão ver em história também, já deve ter visto alguma coisa já. Vocês vão perceber que teve pessoas que ganhou um lote de terra, por exemplo, do tamanho do estado de Pernambuco. Então, essas terras elas foram passando de avô para pai, para filho, para neto, né?
E a gente sabe que tem grandes latifundiários hoje, grandes fazendeiros, que não compraram essas terras. Na verdade, herdaram. Essa família ela vem herdando essas terras já há bastante tempo. Então, a gente sabe que a distribuição de terra ocorrida no Brasil ela não se deu de forma homogênea. Teve uma classe que foi privilegiada. Infelizmente, isso condiciona hoje em quê? Na concentração de terra na mão de poucas pessoas. Ok. Vamos agora para o nono quesito. Tá bom? O nono quesito ele diz o seguinte. Leia o texto a seguir e responda as questões. Se a gente observar lá embaixo, tem lá a letra A e a letra B. A letra A diz o seguinte. Explique por que as festas de São João são importantes para o Nordeste. E a letra B diz o seguinte. Podemos considerar o crescimento das festas de São João de Mossoró uma ameaça para as tradições culturais? Qual é a importância das festas para a economia da cidade? Então, vamos por parte. A letra A. Quem respondeu a letra A, eu gostaria de socializar a resposta. Cauane? Acho que ela botou a mão. Coloquei assim. São importantes porque os habitantes da região nordestina vivem com problemas de seca, ou seja, falta de água. Eles aproveitam para agradecer a São João as poucas chuvas que ocorrem em suas terras. Ok. Quem mais? Alguém mais respondeu? Eu vou sim. É porque, além de alegrar o povo, né? É bom para a economia, porque atrai gente e muita coisa. Ok, veja só. A pergunta é a seguinte. Explique por que as festas de São João são importantes no Nordeste. Então, veja. A gente sabe que as festas juninas, a gente pode destacar Caruaru, Campina Grande, e o texto aqui, ele fala da cidade de Mossoró, né? Qual é a importância dessa festa para a nossa região? Gente, essas festas juninas, né, essas festas típicas, elas aquecem a nossa economia de uma maneira muito significativa. Porque essas festas, elas atraem muita gente. Não é apenas o pessoal de nossa região que participam, elas atraem muita gente de fora. Então, na medida que as pessoas vêm, elas estão aquecendo o segmento de transporte, funciona para trazer as pessoas. A mesma coisa no. Eu sei quem mais, né? Mais parecido. Na festa de ônibus, né? No carnaval, que é trabalho aí. Exatamente. Aí é aquecido o sistema de transporte, é aquecido as empresas, essas agências de viagem, é aquecido restaurantes, é aquecido pousadas, hotéis. Tá? Então, essas festas juninas, elas aquecem a economia de uma forma muito significativa na nossa região. Ok? A letra B diz o seguinte. Podemos considerar o crescimento da festa de São João de Mossoró uma ameaça às tradições culturais? Qual é a importância da festa para a economia da cidade? Então, vamos por parte. A gente viu que o texto diz que ele destaca Caruaru e Campina Grande, mas ele diz que Mossoró, nos últimos anos, ela vem se destacando, vem tornando-se aí o terceiro polo na área dos festejos juninos. Né? Então, esse crescimento dessa festa típica na região de Mossoró, vocês acham que ela está ameaçando as tradições, as culturas da cidade, da própria região? Eu acho que elas podem significar uma ameaça para as atividades tradicionais do lugar. Mais alguém respondeu? Não? Veja só, eu não entendo como uma ameaça. Eu acho que essas festas elas vêm para contribuir, porque veja só, a cidade de Mossoró está localizada aqui no Nordeste e a gente sabe que essas festas juninas, esses festejos, eles são típicos de onde? Eles são típicos daqui do Nordeste. Tá? Então eu acho que ela vem para contribuir. Agora sim, de repente se vamos imaginar aí na região norte. Região norte que você tem ali bastante índio e tal. Então, durante o ano você tem ali vários festejos, né, de culturas e tradições dos indígenas e tal. E, de repente, você tem uma outra cultura adentrando a esse território e ganhando expansão. Aí sim, eu diria que
uma cultura ela está se expandindo em detrimento à outra. Mas aqui no caso do Nordeste não, a gente pode entender aí como sendo uma contribuição mesmo para o crescimento de costumes, tradições, culturas da nossa região, uma vez que, né, já é uma cultura que faz parte do Nordeste. Ok? Podemos seguir adiante? Vamos lá? O 10º quesito, ele diz o seguinte: leia o texto e responda as questões abaixo. O texto é curtinho, eu vou ler o texto rapidinho. O texto diz o seguinte: logo se evidenciou a impracabilidade de cair o gado na faixa litorânea, isto é, dentro das próprias unidades produtoras de cana-de-açúcar. E foi a separação das duas atividades econômicas, a açucareira e a criatória, a pecuária, que deu lugar ao surgimento de uma economia dependente da própria região nordestina. A criação de gado era uma atividade econômica de características radicalmente distintas da unidade açucareira. A ocupação da terra era extensiva e, até certo ponto, itinerante. Aí a letra A é o seguinte: onde se desenvolveu a pecuária no Nordeste? Vamos lá? Quem respondeu, gostaria de socializar essa resposta? Joaquim não respondeu? Não? Cauã também não? Alguém mais respondeu? Isabel, Felipe, Vitor Emanuel, Heloísa Raquel, Fernanda, Arthur, George, Matheus, Igor, Wagner. Vamos lá, gente? Alguém de vocês respondeu essa questão aí? Queira socializar com a gente? Vejam só. A pecuária, a pergunta é o seguinte: aonde é que ela conseguiu se desenvolver? Tá? Então, a pecuária ela vai surgir, como o texto disse, nós vimos nas nossas aulas anteriores, ela vai surgir junto com a cana-de-açúcar, na faixa litorânea, na zona da mata. Acontece que a cana-de-açúcar ela ganha importância e ela passa a se expandir cada vez mais. Então, há necessidade de ter que separar a pecuária da cana-de-açúcar. Professor, foi mal aqui que eu entrei agora, é por causa que eu dei uma cochilada sem querer. Ok. Então, veja só. Então, a partir desse momento, houve-se a necessidade de ter que separar o gado da cana-de-açúcar. Então, nesse momento, o gado ele é direcionado para o agreste pernambucano e, consequentemente, para o sertão. Então, por onde é que esse gado ele vai seguir? Principalmente por margens de rios. Então, o pessoal vai ter ali as margens dos rios como rota para levar esse gado. Lembrando que esse transporte do gado, tanto para o sertão como do sertão de volta para o agreste, né, para algumas feiras muito grandes que existiam, vai dar origem a várias cidades. Tá? Por exemplo, a cidade de Currais Novos, na Paraíba. Perceba que curral está relacionado com o quê? Com curral de gado, curral de caprino. Então, perceba que isso vai dar origem a bastante cidades. Então, a pergunta é a seguinte: onde é que ela conseguiu se desenvolver? Então, ela vai se desenvolver no agreste e no sertão nordestino, tá? Mas ela surge lá na zona da mata, junto com a cana-de-açúcar. A letra B diz o seguinte: por que a pecuária não se desenvolveu na mesma área que a atividade canavieira, ou seja, que é a atividade da cana-de-açúcar? Eu acabei de explicar, quando eu expliquei a letra A, eu também, né, indiretamente, eu expliquei a letra B. Por que a pecuária não se desenvolveu na mesma área que a atividade canavieira, ou seja, junto com a cana-de-açúcar? Porque a cana-de-açúcar ela passou a ganhar importância muito grande e ela passou a expandir cada vez mais, né, as suas áreas de plantio. Então, naquele momento ali, houve essa necessidade de ter que separar a pecuária da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar permaneceu na zona da mata, na faixa litorânea, e o gado ele foi direcionado para
o agreste e sertão nordestino. Já que a gente está falando sobre gado, sobre pecuária, uma curiosidade. Você sabe qual é a capital do Nordeste? A capital de um estado do Nordeste que não está localizado, que não é banhada pelo Oceano Atlântico, ou seja, que não está localizada no litoral. Vamos lá, Maceió está, João Pessoa, Recife, Aracaju, Natal, Maceió está, Salvador, Teresina, falta um. Qual é a capital do Piauí? E aí, pessoal, qual é a capital do Piauí? Pesquisa aí rapidinho, vocês estão com a ferramenta na mão. Teresina. Isso. E Teresina está localizada onde? Está localizada no interior do Piauí ou está localizada no litoral? Parece que é no interior. Parece que é no interior. Então, parece que, na verdade, é no interior. Então, veja só. Cabe a gente fazer uma reflexão. Por que é que a capital do Piauí ela é no interior e não no litoral? Então, veja só. As capitais do Nordeste, a maioria, elas estão no litoral. Por quê? Porque foi o litoral que foi ocupado primeiro. Então, ali surgiram os primeiros núcleos urbanos, as primeiras cidades. Então foi por quê, professor? Foi porque os colonizadores, quando vieram, eles primeiro ficaram na faixa litorânea ali. Aí depois eles foram penetrando. Aí eu acho que foi na Teresina que teve o maior centro econômico. Veja só, o estado do Piauí, ele teve seu início de ocupação não pelo Piauí, não pelo litoral. Diferente de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e tal. E o Piauí ele começou a ser ocupado inicialmente pelo interior. Por quem? Justamente pelo gado, pela pecuária. Então, na medida que a pecuária adentrou ao sertão nordestino, aí ela conseguiu chegar ali até o estado do Piauí. Então, por isso que você vai perceber que as maiores cidades, as cidades mais importantes, principalmente a capital, vai estar localizada onde? Vai estar localizado no interior. Se o estado do Piauí tivesse sido ocupado inicialmente pelo litoral, pode ter certeza que a capital estaria lá no litoral. Tá? Vamos seguir adiante. Veja só. Na página 313, o 11º princípio diz o seguinte: leia o trecho da reportagem a seguir e responda as questões. Aí tem o texto e depois tem a letra A. A letra A diz o seguinte: que problema está sendo retratado pela reportagem? Aqui está relacionado esse problema. Alguém respondeu esse quesito aí? Vamos lá, o pessoal que chegou agora há pouco, Carlos Gabriel, David. Vamos lá, gente, alguém respondeu esse quesito aí? Veja só, preste atenção no texto. Tá? O texto é um pouco longo, mas eu vou fazer a leitura dele. Então, veja só. As obras de construção da ferrovia de interação oeste-leste, que começaram em 2011, ainda não chegaram a 30% previsto para os lotes do oeste da Bahia. A informação é da Vale Engenharia, Construção e Ferrovias S.A., empresa pública vinculada ao Ministério do Transporte, responsável pelo empreendimento. Ainda segundo a empresa, a construção não foi concluída por falta de verbas. Quando concluída, deve reduzir os custos de transporte de grãos, álcool e minérios destinados ao mercado externo. Quanto ao mercado interno, segundo a Vale, a ferrovia deve provocar estímulo à medida que ofereça custos menores para as trocas dos produtos regionais. Sem a construção da ferrovia, todos os anos, um comboio de caminhões passa por barreiras em direção ao porto de Cotegipe, em Aratu.
Só na última safra, segundo a Polícia Rodoviária Federal, por dia, saíram da cidade do oeste da Bahia 2.000 caminhões, levando mais de 4 toneladas de soja que foram exportadas para países como China e Estados Unidos, pela estrada. Além do perigo de tantos caminhões nas rodovias, há perda significativa de grãos que vazam das carrocerias dos caminhões. Isso sem falar nos gastos com combustíveis, pneus e manutenção dos caminhões. Um custo com o transporte que, segundo os agricultores, está entre os mais caros do mundo. Então, quando a letra A diz o seguinte, que problema está sendo retratado pela reportagem, aqui está relacionado a esse problema, a gente percebe qual é esse problema. É um transporte ineficiente. Porque, veja só, se você tivesse um transporte diversificado, a gente já tem bastante rodovias, mas se a gente tivesse também uma linha, uma malha ferroviária bastante significativa e bem distribuída por todo o território brasileiro, com certeza esse custo do transporte desses produtos, com certeza seria bem menores. Então, se você não tem um transporte eficiente, logo você vai gastar com o quê? Você vai gastar mais com o transporte, tá bom? Então, o ideal seria que no Brasil, no território brasileiro, houvesse o quê? Uma grande diversificação, né, desses modais de transporte, rodoviário, ferroviário. O transporte hidroviário era para ser mais aproveitado, né, principalmente ali nessas bacias que tem os rios perenes, por exemplo, São Francisco, o Amazonas, o Tietê, o Paraná. Ok. A letra B diz o seguinte, deixa eu ver o tempo aqui, falta 2 minutos. A letra B diz o seguinte, segundo o texto, qual é a importância da construção da ferrovia de integração oeste-leste? Vejam, essa integração ela é de muita importância. Por quê? Porque a gente viu que o próprio texto diz que, na medida que já existisse essa rodovia, com certeza o custo do transporte seria o quê? Seria bem menos. Tá? Então, é muito importante lá a presença dessas ferrovias. A letra C diz o seguinte, quais são as desvantagens do transporte rodoviário para o escoamento da produção agrícola realizado no oeste da Bahia? Então, quais são as desvantagens? Por exemplo, o encarecimento do transporte, o desperdício, né? O desperdício que há ao longo desse percurso, né? Com a perca de grãos. Então, esses são das principais desvantagens que a gente pode citar. Deixa eu ver aqui, falta o 12º, mas aí a gente realiza essa correção aqui depois. Pessoal, deixa eu ver aqui, tem 16 pessoas presentes. Eu vou precisar agora, deixa eu ver aqui, o bate-papo está liberado lá. Eu vou precisar que vocês coloquem lá o nome de vocês, tá bom? Joaquim, Isabel, Vitor, George, Fernanda, Wagner, Cauane, Heloísa, Arthur, Igor, David, Carlos, Gabriel. Pessoal, vamos lá colocando lá o nome lá no bate-papo para a gente encerrar esse nosso primeiro momento aqui. Tá bom? O professor vai ter sua prova, né? O seu diagnóstico. Isso, atividade diagnóstica. Aí vai ser do volume 2 do livro, é? Isso, vai ser do volume 2. Mas eu comunicarei a vocês com antecedência, tá bom? A nossa prova, a nossa atividade vai ser na 3ª semana desse mês. Tem essa semana agora não, a outra próxima também não, mas vai ser na outra. Mas eu comunicarei